Quais ferramentas ou plugins podem auxiliar meu banco a obter a performance desejável? Bom, vou falar um pouquinho sobre questões de performance. Eventualmente, é sempre importante avaliar custo de queries, de consultas no banco de dados. Com os plugins, aí, o próprio banco de dados vai fornecer ali um laner, né, ou um analyzer para poder checar como que ele vai acessar os dados, né, qual índice. Tem algumas ferramentas interessantes que eu já trabalhei. Tem o MongoDB Atlas, ele é um cloud hosted, pode rodar ali o seu servidor, seja em qualquer cloud provider mais famoso, né, Amazon, Google Cloud, que eventualmente você vai até ter ali gráficos também de CPU, memória e até algumas dicas, né, de adiciona um índice aqui, adiciona um índice lá. Isso pode te ajudar, só que é custoso, né? São plataformas caras. E aí a gente tem também na Saving Cloud uma solução bem legal, a gente consegue ver throughput, CPU, memória por nó. Bom, aqui na Saving Cloud a gente até tem réplica com auto-clustering, né? Então a gente consegue promover mais máquinas, escalar os nossos servidores e também as nossas réplicas. Então a gente consegue ter a redundância que a gente comentou, a alta disponibilidade. E aí vou até mostrar para vocês na prática que o que tem em relação à estatística. Então a gente tem bastante dados em relação à estatística, normalmente a gente usa para promover ou não instâncias novas do nosso servidor. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o CPU, rede, né, quantas conexões estão sendo realizadas. Aqui nós não temos nenhuma, né, uma aplicação consumindo. A gente consegue visualizar também o uso de disco, né, tanto nós temos provisionado aqui, que é 100 GB, né? A gente tem 3 nós aqui de 32 GB, se eu não me engano. E a gente tem o que a gente está usando ali, que é basicamente o que está rodando hoje, né? Eu criei um banco aqui, tá? Só para contextualizar, com 3 nós. Então, eu tenho um réplica 7 com 3 máquinas, uma main, 2 réplicas, né? 2 secundárias. E aqui a gente consegue ver todos esses dados aqui de maneira bem tranquila. Um ponto importante também, né, que a gente sempre fala, que é super importante no dia a dia do desenvolvimento, é ter alertas, né? Você ser reativo, né? Ser ativo, desculpa, não reativo. Então, uma vez que a gente configurar aqui alertas, né? Tipo de memória, meu servidor Mongo aqui topou 80% da minha memória. Opa, vou receber um e-mail ali e aí eu vou avaliar o que aconteceu, ver se faz sentido subir uma nova instância, né, um novo nó, e avaliar também se foi algum problema de performance ali, às vezes uma query mais lenta, então ficou mais tempo em memória na hora de fazer a busca ali da sua aplicação. Então tem várias possibilidades, CPU, né, tá gastando muito CPU, então o processamento tá aumentando bastante, tem muitas requisições por minuto ali, então eu preciso subir mais uma instância para melhorar minha escalabilidade ali na horizontal e aí tornar minha aplicação, né, aumentar a CPU, aumentar a memória, então, para a gente conseguir deixar a aplicação funcionando perfeitamente. Então, assim, relacionado à pergunta que você fez, além dos players, né, que estão no mercado e que tem um custo mais alto, a gente também tem aqui algumas situações onde a gente pode analisar aqui e, inclusive, até colocar uma configuração automática de escala horizontal. Dado que bate 70% de CPU, aumenta uma instância para mim, adiciona um novo nó aqui para o meu réplica 7. Aí eu teria possivelmente uma main, 3 réplicas, né? Então, a gente consegue fazer esse balanceamento aqui, deixar tudo bem automático, sem dor de cabeça para a sua aplicação. Só para contexto de como é que eu criei esse cluster, basicamente eu vim aqui em novo ambiente, selecionei aqui meu Mongo, a gente está com duas versões, 368 e a 402, como eu disse, sempre importante usar a mais recente. Eu adicionei 3 instâncias, basicamente da mesma forma, e aqui eu adicionei auto-clustering, né? Porque aí eu consigo escalar horizontalmente as minhas máquinas. Se eu não tivesse selecionado, eu teria as minhas 3, só que ficariam fixas, né? Então, não é isso que eu quero escalar horizontalmente quando necessário. Então, basicamente é isso, e criei, né? Vou até colocar um nome bonitinho aqui, Mongo Live, vou criar. E ele vai demorar um pouquinho, depois eu vou mostrar, né, como acessar. Para efeito de apresentação, vou mostrar para vocês como a replicação funciona perfeitamente aqui também dentro da plataforma, né? Eu recebi um e-mail, assim que eu crio meu cluster, eu recebo as informações dele, o meu host. Esse aqui é o meu host da main, ela vai ser responsável por orquestrar todas as alterações
nas minhas réplicas. Eu vou acessar com esse mesmo dado os 3 nós, né? Minhas três instâncias. Vou acessar esse cara aqui, eu estou na 398, é uma das réplicas, essa aqui é a minha main. Eu vou acessar a minha outra réplica. Como eu disse, o Mongo, uma vez que você tem um réplica set, você tem uma única entrada, né? Essa réplica set tem um host, que vai ser sempre aqui esse cara, nesse caso, né? O 699. E aí nós temos as réplicas que vão ficar ouvindo ali o uplog, né? Que é um registrador de transações na minha base de dados. Então aqui eu estou na principal, né? Eu criei uma coleção chamada teste. Dentro da minha coleção chamada teste, eu criei aqui 2 registros, né? E aqui vou entrar também, agora eu estou na minha réplica 698, vou entrar aqui também, ele replicou inclusive, nem precisei criar instância aqui do teste, eu vou entrar aqui na minha réplica 700, vai ter os 2 registros. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou criar um novo documento, né? E aí, automaticamente, esses dados vão ser replicados nas minhas 2 instâncias secundárias, né? Então, vou colocar aqui teste, name, vou colocar um name aqui, Marcos, deixa eu colocar uma vírgula, eu vou salvar. Então, veio aqui o Marcos no meu banco de dados, Meetup Collection Test. Aqui, se eu fizer uma atualização, perceba que ele já fez a atualização na minha réplica 1. Se eu fizer a atualização aqui, perceba que ele vai fazer a replicação na minha instância 700. É interessante, não sei se vocês notaram, mas ele também faz a replicação inversa, né? Então, uma vez que cai aqui na minha réplica 2, ele vai fazer a replicação para a minha outra instância. Por que isso acontece? Uma vez que dentro desse réplica set a gente tem uma indisponibilidade, nosso árbitro, né, ele vai... isso é por baixo dos panos aqui, mas tem um árbitro dentro desse cluster por conta da topologia que o Mongo usa, mas a própria plataforma já abstrai isso para a gente não precisa se preocupar, né? E aí, eventualmente, se esse cara aqui, o meu principal, cair, ele vai promover qualquer um desses caras, porque meus dados estão, meus 2 nós. Então, a gente está muito bem servido em relação à alta disponibilidade. A gente não vai deixar de servir a aplicação por conta de uma queda aqui no meu main. Basicamente, é isso que eu queria mostrar, que tem como você criar um Mongo, cluster do Mongo, ter replicação e ter auto-clustering, né, que é a escalabilidade horizontal. Inclusive, tem dicas também que ele fornece, como monitorar aplicações. Então, ele mostra que como você pode configurar alertas, então é bem rico em relação a isso. Inclusive, aquilo que eu comentei, né, até mostrando algum tipo de gargalo, né, seja CPU, memória, disco, de conexão. Então, é bem vasto mesmo em relação a funcionalidades.